Bom dia, boa tarde, boa noite, malta fixe que ouve o Make Cells Great Again. Bem-vindos a mais um episódio desta quarta temporada. Esperamos que estejam então aqui a gostar deste formato associado às conversas informais. O meu nome é Luís Cavaleiro e tenho aqui a companhia do caríssimo João Santos. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Pois é, continuamos aqui com as nossas conversas informais. Mais uma vez, por acaso, apenas por coincidência e nada mais, voltamos para o mundo da música. Desta vez com um DJ, A Boy Named Sue, que nos concedeu ali um tempinho dele para falar connosco acerca de si e das suas aventuras musicais por esse país e por esse mundo fora também. Foi-nos permitido também o uso do Pinga Amor, a quem muito agradecemos também, onde passámos ali parte de um final de tarde bem passado aqui à conversa com o DJ A Boy Named Sue. Exato. Mais uma vez o nosso muito obrigado pela ciência do espaço e vamos então aqui ouvir o resultado desta conversa. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Bem-vindos aqui a mais um Make Cells Great Again. Continuamos aqui com as nossas conversas informais. Hoje gravamos aqui diretamente do Pinga Amor. Agradecemos desde já ao Tito Santana por nos ter concedido aqui a casa durante uns momentos para falarmos com alguém nascido e criado em Coimbra. Tiago André, de seu nome. Um nome incontornável da música portuguesa, mais especificamente no universo rock and roll dançável. Os seus sets percorrem estilos como rhythm and blues, soul, surf, garage rock, psychedelic, punk rock, exótica, latin grooves e por aí fora. E dizem alguns, é provavelmente o DJ de rock mais respeitado de Portugal. Teve e tem também associado a alcunha de máquina do tempo do rock and roll, mas o nome pelo qual é conhecido é mesmo DJ A Boy Named Sue. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa informal. É verdadeiramente um prazer estarmos aqui contigo e vamos dar aqui o início, cá está, a uma conversa informal e não mais que isso. Sim. Olá, boa tarde, Boa tarde, boa boa noite, tarde. boa madrugada. Exato. O que for. Se calhar para começar, e antes de passarmos para a música, focar aqui um bocado e tentar saber como é que foi crescer em Coimbra nos anos 90. Coimbra barra Celas. Já confidenciaste que Celas faz aqui parte do teu coração. Foi fixe, mas por acaso eu sou da Quinta da Fonte, Casa Branca, Quinta da Fonte, do tempo em que não havia avenida, não havia Descampado. nada, não havia centros comerciais, não havia aqui a escola da Quinta das Flores lá no fundo, mas tinhas pouco que mais. atravessar 3 laranjais. Mas foi muito bom. Foi muito E em Celas vivias o quê? Há bocado estávamos a contar dos States e de... Isso surge quando? Quer dizer, o States já existia, não é? Eu lembro a primeira vez que fui aos States, devia ter pá aí 15 anos, a uma quarta-feira, disse que chegava a minha mãe a casa às 11 e cheguei a casa às 4 da manhã, foi um mês de castigo. Mas valeu a pena. Sim, valeu a pena. Muito bem. E agora, falando aqui também do princípio da tua carreira, mais na década de 90, como é que foi que o teu envolvimento com o Tiger Man, com o Furtado e com os Ray Gunner? Pronto, eu posso desbobinar e contar um bocadinho mais atrás. É isso. Pronto. Até porque eu, sendo lá está, o meu grupo era da Casa Branca, pois o polo mais próximo era o Girassol 1, que era onde os meus amigos nos encontrávamos. Depois às vezes íamos à praça e depois aos States ou às Celas. Mas na Sol 1 havia alguma coisa na altura, ou vocês tinham que vir sempre cá para cima, para a praça, para... Havia rotundas, em Laranjais. havia casas de máquinas até à meia-noite e isso era bastante suficiente, acredito. E garagens. E garagens, ok. Eh,
Pronto, e também tive as minhas bandas com esse pessoal. E a certa altura, mas já que estás, o meu pai é João Maria André, que criou a Bonifratos, uma companhia de teatro, Sim. quando eu tinha 1 ano. E os meus primeiros passos nas artes foi como técnico de luz na Bonifratos e depois na CITAC. E, obviamente, por exemplo, eu e o Paulo Furtado já nos conhecíamos de vista, eu conhecia na altura a namorada dele, que era há muitos anos já, Uhum. mas ele não gostava de nada de mim. Mas há uma peça de teatro, uma peça de teatro até bastante marcante aqui para muita gente em Coimbra, no CITAC, que é Os Oceanos Invisíveis. Uhum. O Paulo Furtado faz a banda sonora com, e tocava por cima da banda sonora, e eu fazia as luzes. E ele gostou muito do meu E estamos a falar em que anos? Em que 98, por aí, Já vi. 97, talvez. E ele gostou da maneira como eu fazia luzes, a improvisar por cima da música dele. E aí foi a partir daí que comecei a andar com os Steady Boys Uhum. e comecei a fazer luzes aos Steady Boys, roldito Steady Boys. Depois houve uma altura qualquer que os Steady Boys não tinham sítio para ensaiar e chegaram a ensaiar umas vezes na minha garagem. E é num certo, pronto, entretanto eu e o Paulo ficámos assim, tipo, irmãos, Uhum. muito amigos. E entretanto, há um verão que o Paulo começa a ensaiar sozinho e nasce o Tiger Man Man. e a seguir os Reagan na minha garagem. E tu estavas presente nessa. Sim, sim, sim. Ok. E pronto, na altura em que eu também tinha uma banda que era os MC Dolls, que era Uhum. com o Pedro Canhão era o baixista, o Luís Pérez, que está em Londres, era o guitarrista e o Afonso dos Parkinsons era o baterista. Ok. Pronto, durámos assim um anito, uma coisa assim, até o Afonso ir para Londres. Nós temos aqui essa questão exatamente dos MC Dolls, ou seja, como é que eles entram nesta fotografia, neste cenário? É paralelo, pelos vistos parece-me que sim, não é? Que aconteceu ao mesmo tempo. Começámos para aí, também em 98, Ok. e E fazem o quê exatamente? O vosso percurso, mesmo que tenha sido curto, foi isso. qual? Começámos a ensaiar na garagem, depois fizemos uma série de. Aliás, até os primeiros concertos deve ter sido pré-Tiger Man. Ok. Já havia concertos de Natal. Os Teddy Boys no barracão do Manuel Mendes, que era. Já não me lembro muito bem, era longe, era ao lado da segunda circular. Ok. E houve um ano, um concerto só de Teddy Boys, domingo dia 25 à tarde. No ano seguinte, a minha banda tocou. Ok. Que deve ter sido aí em 97 para 98, uma coisa assim. E E estiveram ativos quanto tempo? foi para aí um ano. Foi o ano de 98 e nesse ano tocámos no bairro de Celas, pronto, tocámos nas galerias Almedina, tocámos, fizemos concertos com os Teddy Boys, com os Garbage Cats, assim pelo país, no Cómics, no Porto, em Aveiro. E depois, em março de 99, lembro, o Afonso vai viver para Londres e nós ainda tentámos, durante um ano, com o Barreto, que era um. Miguel? Não, Não. o Barreto, Nuno Barreto, que era um baterista que vinha da cena hardcore, das Fugidos da Placenta e desse pessoal. Sim. Ainda tentámos um ano com ele, mas pronto, a coisa acabou por não. Devemos ter dado um concerto no Natal de 99, deve ter sido pai um dos últimos concertos. E, e pronto, e depois entretanto também o Luís Pérez e o Pedro Calhau também foram para Londres. E pronto, entretanto acabaram os Eds e Dolls, nunca mais pensámos em fazer nada, o Afonso também tem estado sempre em Londres. E se calhar foi daí que eu, tipo, sei lá, vocalista, como eu costumo dizer, vocalista desempregado, ou aprende a tocar algum instrumento, Baixa a vida. ou é um Ou bocado, fica desempregado. ou como, não é, como o Tony Fernandes, que depois do estédio aprendeu a tocar guitarra e fez o trio. E eu basicamente aprendi a tocar algum instrumento, E mas depois surgiu a questão do DJ e começar a trabalhar com o Tiger Man e com os Reagan e com essas coisas. nós nas nossas vastas pesquisas, vemos que supostamente, tu farás agora 25 anos redondos, portanto terá sido em 2001 que começaste Foi. com este teu projeto, Foi mas já vem de trás e ele só Não, foi foi- oficializado em 2001? Não, aliás, o Boy Named Sue só surgiu. O nome Boy Named Sue até só surgiu para aí em 2002. Ok. No Shmoo, foi a primeira vez que o usei, mas os meus primeiros DJ sets foram em 2001 e foi para aí em abril. Primeiro foi no Feitiço da Lua,
que era um sítio ali em baixo, que depois passou a ser o EDP, ali à frente da avenida do outro lado da estrada. Ok. Um domingo. O segundo foi para ir no Aqui à Rata uma segunda-feira. Foi as únicas datas que nos dava. E correram, e era eu e o Miguel, que alcunha é o Miguel Van Noite, o Miguel Van Druiburg, que fazíamos. Pronto, e depois a coisa foi correndo. E eu, na altura, até comecei a descobrir outras coisas além, punk rock e não sei o quê, e então andava a usar, a certa altura, o YNMTSU para passar coisas que não fossem tão Sim. Estão ligados ao punk ou tão punk rock, coisas mais variadas, mais dentro de soul e rhythm and blues, mas depois o YNMTSU foi Basicamente abrangeu, abrangeu tudo. Vendo aqui pelos estilos musicais, basicamente é tudo. Sim, Tirando o fado, tanto está que todos estes 25 anos eu sou capaz de passar reggae, eletrónica, mas resolvi nunca criar mais nenhum alter ego. Era um bocado para habituar às pessoas que eu podia ser um bocado, tudo dependia do sítio onde ias a ouvir, né? Ok. Se fores a ouvir a um festival punk, Sim. vais ouvir umas coisas, se me ouvires no Pingamor ou na Casa Claro. das Artes, vais ouvir coisas diferentes. Claro. Sabe? Acho que as pessoas têm que perceber que o Warner está na maneira de passar a música e não está exatamente só nos estilos. Sim, por acaso era uma das notas que tinha aqui, a ideia que é que tu consegues juntar na mesma pista de dança, no mesmo sítio, malta dos 20, 40, 60, malta do punk, do rock, do reggae, ou seja, aquilo é tipo, Sim, mas consegues identificar as tribos e perceber, ok, se calhar aqui faz Mas isso sentido também isto. tem a ver com, voltando atrás, do que era viver em Coimbra nos anos 90. Coimbra tem uma coisa muito boa, que era, por ser uma cidade um bocadinho pequena, entre aspas, e por causa de termos 20.000 estudantes, depois as pessoas que pensavam de maneira diferente, as ovelhas negras, entre aspas, juntávamos todas. E por isso é que o Afonso Macedo era um dos meus melhores amigos. E por isso é que eu cresci a ir a raves, a festas góticas, a concertos de rockabilly do Pedro Serra, Coisas completamente coisas distantes. completamente diferentes. Ou seja, era um caso, as ovelhas negras juntavam-se, apesar de sermos todos tribos diferentes, ok. e toda a gente ia às festas de uns e apoiava as festas dos outros. É. Se alguém precisava de um giradiscos ou de um amplificador, os outros emprestavam. Ou seja, uma vantagem de ser uma cidade pequena. Sim, que estávamos ajuda lá para isso. apoiar os amigos, mesmo que não fosse o nosso estilo de música, Sim. obviamente, mas são pessoas que porque a gente andou na escola, muitas delas, não estou. A gente aos domingos jogávamos sempre à bola todos juntos, e, sejas do techno Sim. ou do punk. E havia essa sensação de comunidade e não havia antagonismos nenhuns. E eu acho que por isso, por exemplo, quando me perguntam porque é que eu sou bom DJ ou não sei, alguma coisa, eu digo é porque fui exposto a todas estas realidades. Eu acho que os concertos que dou, quero ser DJ, o que é que me aconselhas? Eu digo, houve o máximo de coisas diferentes, vai a sítios, não quero dizer que os ouças em casa, bolas, eu não tenho discos, tenho para aí um ou dois discos de drum and bass, mas eu ia a festas de drum and bass. Eu gosto de perceber. O teu ouvido foi educado Sim. com diferentes Sim, influências. e pronto, isso depois, se calhar, Roots na minha maneira de passar a música, em que não tenho barreiras. Não quero saber se tu chamas isto e aquilo, se isto são géneros diferentes, Mas se tem adaptas BPMs diferentes, Sim. se tem alturas que não cabem para os puristas, se não tem nada a ver uma coisa com outra. Para mim, na minha cabeça, fica bem. E eu É só ser bom ou não, na tua Estou-me a cabeça, é cagar. o que interessa. Yeah. Mas adaptas-te conforme o público que tens à frente ou o espaço sim, onde estás. faço. Ok. Faço música praticamente hoje em dia só com vinil, é raro passar a usar CDs ou pen, ou alguma coisa assim. Pois isso foi há Não sou contra, música é música, cada um faz Sim. como lhe der mais jeito, ou como achar Sim. melhor. E percebo gajos da minha idade que dizem que já não tenho costas para andar com os discos atrás. Pois foi uma curiosidade que eu vi há bocado, estavas aqui a montar aqui todo Mas o eu, teu set, é tudo vinis. desde, E de pronto, 45 rotações? tenho tudo, tenho singles, tenho LPs. Mas eu desde a questão de, pronto, aquela minha imagem de marca que é a televisão, pôr as capas dos discos à mostra para as pessoas verem o que é que estão a O que é ouvir, que está a passar? mas também tem a ver com a minha, não é, a maneira do meu cérebro funcionar a nível de letras e música e de Organizar. organização. Yeah. E não vou entrar em discussões da qualidade e o caralho, não quero saber, Sim. não quero saber nada disso. Claro que às vezes até gosto de passar um disco velho porque tem patite, entre aspas. Sim. Eu também gosto de quando as coisas soam muito bem, isso é um disco novinho e foi. Mas agora para mim.
do filme do. Mas é isso, passaram em vinil e aquilo se considera música boa, música má, o estilo é um bocado indiferente. Sim, Desde que não, para soe mim, bem, sim, isto é, todas as semanas eu tenho um dia ou uma noite que demora umas 6 ou 7 horas que é que eu trabalho no dia. Não se vê. A arrumar discos, sim, muitas vezes é arrumar discos, é fazer um montinho para sexta, outro montinho para sábado, depois há uns de sexta que se calhar podem passar para sábado, ok. coisas assim, que é o trabalho de casa a pensar, não é? Se vou passar música a um restaurante, ou um clube até às 6 da manhã, ou um bar de cocktails, ou um festival, Esta é completamente diferente. Há bocado E, faz com casamento, inclusive. sim, também passo música, isso é o único alter ego que eu tenho, que é o DJ. Sim, Isso é muito especial. bom. Ok. Ok. Mas sim, eu costumo dizer, eu adapto e obviamente eu passo música, eu não sou daquelas pessoas que isto é o que eu faço, gostas, gostas, não gostas, não gostas, não quer saber. Não, obviamente que eu muitas vezes até venho ter com pessoas e pergunto que eu posso ir em 500 direções diferentes, tento agradar as pessoas, tento perceber o que é que elas gostam, o que é que funciona. Obviamente que faço com personalidade. Bem, eu costumo dizer, eu mesmo quando passo música comercial, entre aspas, faço com personalidade. Eu quando passo música eletrónica em alguns sítios, não tem nada a ver com DJ eletrónica. E tenho percebido nos últimos tempos que é nem quero nem quero ser um mestre das passagens e da música eletrónica. Não quero porque já há muita gente boa nisso. Sim. A minha mais-valia é outra, É outra. é a maneira de selecionar músicas, misturo o que com o quê, a ordem das coisas. Pronto, um bocado por aí. Eu tinha aqui uma nota também associada, o nome, John Spencer Blues Explosion. Também, grande malhão de Bottoms. Grande malhão. Gostava de perceber um bocado como é que isto surgiu. Pensa que estiveste a tocar, acho que foi em Cannes, não foi? Não, em Cannes foi, por acaso não. Em Cannes foi foi em, era um concerto de Tiger Man e era uma coisa incluída num filme do Rodrigo Areias. Hum. Mas lá está, pronto, o Rodrigo Areias tinha uma festa a seguir e tinha marcou um concerto de Tiger Man e depois era um bocado. Já fiz isto várias vezes na vida, aquele 2 em 1, de até à gente Tiger Man, olha, precisas de um DJ. É menos uma viagem que pagas, é menos um hotel que pagas, o Claro. gajo já aí vai estar de certeza. Exato. Tipo, não é só o cachê, entre aspas. Sim. Pronto. E foi um bocado isso, passei música como after party depois com o John é uma história engraçada porque pronto, o Paulo já tinha conhecido o John, não sei se ele tinha conhecido na América, se eu conhecia para aí em 99, então 99, quando ele veio ao Sudoeste, foi a primeira vez que eu vi os Blues Explosion, acho eu. Mas depois houve uma altura que o John fez o Zé Trash com o Matt Bertarelli, que era do Speedball Baby, que era uma banda um bocadinho mais rockabilly. E o Matt, eu já é muito amigo do Paulo e eu conhecia-o também dos concertos do Speedball Baby, em 2000, 2000 e poucos. E pronto, depois fizeram uma série de concertos em Portugal, os Heavy Trash, com o Tiger Man e com mais não sei o quê. E eu acabei por fazer after parties de vários concertos desses. E começou-se a criar aí uma certa amizade com o John. E ele gostou imenso, imenso de mim, do estilo de música. E depois há um ano que o John foi há um ano, pai, foi 2012, acho eu, que o John vinha tocar a Lisboa e ao Porto e não tinha banda de primeira parte no Porto, tentou o Tiger Man, ele não podia. Em Lisboa, na altura, foram as Pega Monstro, que mandaram, eu mandei meio bandas portuguesas Sim. e na altura deviam estar a bombar e ele gostou. E ele a certa altura perguntou, então, mas olha, e o ONM2? E criou-se um conceito muito interessante que foi, eu pronto, fui fazer, imagina, no Art Club, 1000 pessoas, e eu a passar música 1h30 antes, Sim. como se fosse a primeira banda. Em cima do palco. Sim, em cima do palco. E ele gostou tanto que perguntou se eu queria fazer 2 semanas para a Itália com eles, Porra. fazer assim uns Uma concertos, umas coisas, e pronto, e obviamente, né, tratou-se tudo, logística, cachês e viagens e não sei o que mais. E pronto, lá fui eu para a Itália e teve uma cena, pronto, para eles era uma cena muito fixe, que era, opá, não tens aquela quebra entre a primeira banda e a segunda. E eles, sabes, não há aquele vazio de Sim. tirar coisas do palco e não sei o quê. Basicamente porque eu estava na estrada à frente, Exato, só com ou de Exato. lado, ou Sim. atrás, E já estava tudo montado. sim, e eles tinham as coisas todas montadas. E depois teve piada, porque eu tinha aquela coisa do, ok,
faço 1 hora e tal a abrir, e depois venho um bocadinho abaixo, que é para eles Entrar, soar, que é para o som deles soar a partir de tudo. Exato. E o João diz-me uma cena tipo: opá, sabes quando estavas naquele lá que o tempo passou, não sei o quê, não venhas abaixo, eu quero-os a ferver quando entrar. Pá, sabe, é por lá dentro, sabe, é muita confiança deles. Exato. E depois, sem querer, combinámos uma música. E o primeiro era o Judah Bauer, entrava em palco para 3 músicas antes, para acertar os pedais e ligar as coisas. E depois vinham eles dois, os outros dois, o John e o Russell, e eles combinámos aquela música e eles começavam a tocar a música. Que é um, era uma fui eu que passagem escolhi, perfeita. fui eu que escolhi a música, porque, pronto, obviamente eu não ia para ali passar uma torre, ia passava um soul funk Sim. que tinha a Claro que ver tivesse mais nesse sentido. com a cena deles, um blues assim para cima, uma Exato. coisa assim, algumas coisas modernas. E a certa altura eles começaram a tocar a música, não é? Que era o Pass the Hatchet, que é uma música de soul funk. E pronto, mas a essa altura o John diz 1, 2, 3, 4, eu desligo a música E faz a e começa ligação. as músicas todas. E o público fica Espetacular. tipo, É sabe? É êxtase. uma passagem. E pronto, e depois é o concerto do John que é a partir de tudo. E imagina, eu normalmente nem sequer estava à frente do palco. Ou, pronto, eu estava numa cabine que era não sei onde, ou estava o estrado atrás, ou o estrado de lado, Uhum. que era uma coisa que, pronto, eles podiam começar a tocar e sim. E depois, e ainda mais, depois o John protegeu-me como ao caraças. Isso é uma coisa que até me orgulho, que é, ligam-lhe de Roma, opá, arranjámos-te uma primeira parte. Um gajo com a guitarra, Sim. tipo um bar. E o John disse: opá, mas olha, é assim, a gente toca a que horas? Às 11. Então a tua primeira parte acaba às 9h30. Porque nós temos, tipo, ou seja, eu fazia parte Já parte Sim. do espetáculo. Tipo, espetáculo. aconteça o que acontecer, a tua primeira. Tem que haver 1 hora e meia de banho entre antes de nós, no mínimo. Pá, isso é uma cena. Está-me a proteger, não estou Claro, ali a fazer claro. só uma transiçãozinha Sim. entre bandas. Pronto, isso foi do caraças. Pronto, depois, sei lá, entretanto. Depois disso já fiz torneios com ele, com o Tiger Man também, encontrar em festivais, tive com ele há pouco tempo que ele tocou em Lisboa, pronto. Nós tínhamos exatamente isso aqui para te perguntar. Nós, daquilo que vimos, tu fizeste sets em Oslo, em Macau, em Marselha, epá, várias viagens por esse mundo fora. Pá, tu a essa altura não me perguntas a ti mesmo, é pá, como é que eu cheguei aqui? Não sei. Ou foi natural? Opa, não sei, há uma coisa que, pronto, por um lado, o que eu costumo dizer, que, sabe, eu sou daquelas pessoas, até posso dizer isto aqui, já disse, olha, eu nunca me vais ouvir dizer eu sou o melhor DJ de rock and roll, porque para mim não há melhores. Há bons numa coisa, bons Sim. noutros. Mas um dia eu disse a mim próprio, vou ser o melhor, ou melhor, é uma coisa assim. Vou ser muito bom. E eu acho que cheguei onde estou Porque fizeste por isso. porque acreditei em mim, criei uma coisa Sim. que acreditei, porque me levei a sério, levei muito a sério o que eu estava a fazer. A cena de fazer, e depois de ter live bandas, fazer regras técnicas, de fazer vídeos, não sei quantos, e eu lembro que foi um dos grandes saltos, pronto, já ando a correr o país há 1000 anos. Foi em 2016, que foi um ano que eu sabia que não ia ter concertos mesmo de Tiger Man, porque normalmente isto é um jogo de agenda um bocado Cíclico. não, é cíclico e complicado, não é? Marcas um DJ set, mas depois marcam o concerto, sabe? Aquela coisa do tem que estar sempre a fazer um certo jogo de cintura da gente. Claro. Mas esse ano eu sabia que não ia ter eh, Não concertos, conseguias conjugar. que não ia ter concertos de Tiger Man, então podia me dedicar completamente ao DJ e marquei todos os DJ sets e mais alguns e contratei uma promotora e fiz sessões de fotos e uma série de coisas. E ela primeiro até me disse: "Opá, isto são bué de bandas a Raquel Lins, estão bué de bandas a lançar sempre e vai ser difícil, se calhar, furar." Mas passado 2 semanas diz-me: "Opá, tenho 500 entrevistas para ti, porque isto não existe. Um DJ de rock and roll não existe, sabes? DJ de techno, trance, Exato. drum and bass E existe. tens à pasada, sim. Agora o conceito de DJ de rock and roll, sei lá, e há um monte de gente que me agradece hoje em dia, que são que o facto que eu abri caminho para muitos, entre aspas, que é isso, pronto, porque o conceito, eu ando há anos a lutar com a coisa do o DJ de rock and roll não existe, porque um DJ de rock and roll está demasiado associado a anos 80, 90 ou aquela coisa, ou desde o buraco negro, ou às Quando havia Ladies Night, ou o discotecas, caralho, há aqueles hits atrás de hits e Sim.
E eu sabes, sempre fui aquele gajo que, não, desculpa, Viagra Boys, Jimi Hendrix, sabes? Tipo, cabe tudo, não tem que ser só o hit do costume. Não tens de passar Sim. sempre a mesma música da mesma banda. E, pronto, e acho que a coisa foi correndo bem. Tipo, é duro, não é fácil. Sim. E dessas viagens todas, desses sets todos, pá, são 25 anos, eu sei que isto é muita história para contar. Pá, qual a história mais louca que tu já viveste, que possas contar aqui em público? Opa, não sei, das melhores, das, tive, opa, o Alive foi muito bom, por exemplo. Porque o Alive, normalmente, eu estava no Coreto, e os sets do Coreto são só 35 minutos, que é o tempo de changeover da palco Aimer. Ok. Mas eu estava, meteram na noite dos Radiohead, e os Radiohead disseram, não há nada em nenhum palco enquanto nós estivermos a tocar. Não há nada in Esse between. E eles até o pessoal até me teve para pôr no palco Heineken, mas depois como tinham medo que Da reação eles, deles. então, mantiveram no Coreto, porque sabes, há um DJ lá no Coreto, no Uhum. fim do mundo. Mas como não havia nada, não havia mais nenhum palco, eu fiquei 2 horas e meia, porque o tempo todo, que os changeovers e os concertos, e o concerto todo dos Radiohead. Sim. Ou seja, eu de repente, eu comecei com 100 pessoas e tinha Milhares. milhares, porque obviamente, sei lá, tem o quê? 100.000 pessoas no Alive. Há sempre Sim. grandes. Não há, as 100.000 não estão lá Não para o estão lá para Radiohead. ver, claro, Há como é muita gente óbvio. que não quer saber. Como é óbvio. E outro dos medos foi no Paredes de Cora, passei na cena da Vila, no último dia. Foi pá, aí era 1 hora e meia, 2, uma coisa assim. E é aquela coisa, meia hora, tentar perceber o Sim. caminho. E depois consegui fisgá-los, entre aspas. Pronto, isto é uma Ver luta. o público ali. Não, isto é uma coisa, sabes, é tipo sedução, sabes? É saberes se has de ir continuar nesta direção, se has de ir Sim. naquela, sabes? Consegues ver a reação e ir Há através. assim um jogo de coisa. Pronto, mas foi a partir e arrisquei imenso, que é uma cena que eu gosto de fazer. E aliás, eu passei o Closer de Nine Inch Nails, que é uma música que toda a gente adora, mas ninguém passa porque é muito lenta. Sim. E eu gosto muito de fazer essa coisa, que é passar uma música, o único sítio onde vocês ouviram foi no teu quarto ou nos teus fones. Sim, ok. Sabes? É tocar, Sim, tocas o sim, coração sim, das sim, pessoas, sim, é como sim, passar sim. o Red Right Hand de É. Johnny Cage. Aqui. Sei lá, foi o que aconteceu quando era puto e ouvi o Exploited of Ramones nos States. Foda-se. Sabes, ouvis num PA. O Red Right Hand agora com os Agora Peaky vai Blinders, Peaky exato. Blinders, Com os yeah. Peaky Blinders deram um bocado disso. Mas sabe, ouvis. Não, mas o Red Right Hand não passa numa discoteca. Pois não, não, é E tu ouvis num PA Sim. uma música que o único sítio onde ouviste foi no teu quarto. Sim, sim, sim. Opa, pode não ser uma cena de massas, mas tipo, toca-te, vais gostar daquele gajo o resto da vida. É verdade. Pronto, É. aconteceu-me isso. E aconteceu uma coisa curiosa, foi, acabei com o Ace of Spades, desmotaré, fui para o meio do público, tirei a camisa e há uma foto, tipo, fazer mós com o público. Depois fui para cima e estava em cima do estrado. Opa, e o Ace of Spades acaba. Exato. E eu fiz um loop, pai, 3 vezes sem querer, que aquilo fazia, e eu batia o pé assim, e aquilo voltava, outra vez. mas voltava aquilo, tive assim uma data de tempo até cagar. Opa, sabes, isso Sim. é um momento especial, pá, posso dizer, E o pessoal curtiu? curtiu, depois posso dizer, sei lá, eu fui DJ residente do Music Box durante 2 anos, aos domingos. Foi aí que eu, sei lá, tive que criar uma personagem diferente. Não vais lá com Velvet Underground e Beach Boys onde dia, portanto, Music Box. Mas criei toda uma coisa, desde aguentar 6 horas, o staff todo do Ministério, que é o clube mais técnico de Lisboa. Sim. Sabes, aí aconteceu-me tudo, a tirar um disco ao ar e cortar-me, parecia que tinha levado uma chinela de um cigano. Ter 7 japonesas a tirarem fotos comigo, sei lá, aconteceu-me tudo aí, partir um pé. Sim, senhor. Ou seja, são muitos anos. Muitas histórias para contar, sem dúvida. Sem dúvida. Uma curiosa, eu acho que isso foi no São, uma vez, estar a passar música e estar a soldar um cabo de giradiscos ao mesmo tempo. Tipo, estavam Multitasking. uns meus giradiscos. Na altura, os cabos estavam meio manhosos e eu andava sempre com ferro de soldar atrás.
Era para os fones, era para os giradiscos. Pronto, e lá está. Estava a passar. Aliás, eu lá cheguei a estar a arrumar material de Reagan em caixas e cabos, estar a pensar música, depois estar a soldar os giradiscos. E isto começou a dançar à frente, né? Não quero nem fazer uma ideia. Mas eu tinha aqui um outro tema para puxar, que era a tua ligação à RUC, ou seja, eu sei do Cocktail Mariachi, Sim, mas é mais do que isso, ou seja, estás envolvido na RUC já há bastantes anos, pelo que eu sim. percebi. Quer dizer, eu tenho a minha história com a RUC. É outro episódio, vai. Dá pano para mangas. A RUC, pronto, foi a Sim. primeira vez que eu ouvi hip hop foi na RUC. É. Lembro-me de ter aquela coisa de esperar que o gajo deixasse falar para gravar. Sim, Exato, as Sim, cassetes. ainda tenho, agora que sou amigo dele, do Adolfo, tenho uma gravação dos Mão Morta em 93 na queima para lhe oferecer, ou gravar, ou passar-lhe uma gravação, digamos por curiosidade. Dessas gravações da RUC. Diz? Dessas gravações da RUC. Sim, mas gravado em casa. Gravado em Depois casa, tinha, sim, sim, sim. aquilo lá está lá nos arquivos, mas tipo, gravado em casa, aquela coisa, estás à espera que comece. É. Ou até pôres a gravar, aquela coisa que aquilo virava automaticamente à aparelhagem e ir para a noite. É, Tipo, quando um gajo tinha um filme a gravar. eu tinha Sim. várias dos Santos da Casa. Olha, o Lulu Blind foi os Santos da Casa que me deram a conhecer. Pronto, e lá está, só do tempo, não é? De um gajo votar nos três fados e pronto, e de ouvir, ficares a conhecer música, não é? Não havia internet, só havia Sim. a RUC, os amigos, essas coisas. Pá, e depois por acaso, eu só entrei na RUC, pá, aí eu já era DJ, comecei a ser DJ, e depois já entrei na RUC, aí à terceira tentativa, foi fácil. E chumbei! Foste ao exame e chumba. A história mais cómica, eu gosto de contar esta história, é que, pronto, lá, a certa altura, entrei para o curso, né? Per- Só consegui entrar para o curso, porque as entrevistas e os testes, por escrito, antes de entrar para o curso. Digamos, era assim. Depois são selecionadas 50 pessoas para tirar o curso. E eu, no final do curso, chumbei. Tipo, que era aquela coisa, o teste final era escreveres um guião de um programa e gravares 20 minutos. Opa, eu fiz uma série de entrevista, até fiz com o Paulo Furtado e caralho. E obviamente correu muito mal. O meu orientador devia-me ter dito: não faças uma entrevista, faz qualquer coisa em que mostres que és bom tecnicamente e a falar e o caraças, e pronto, e depois aquela coisa é como tirar a carta, e depois estás lá dentro, fazes o tempo de ser. Sim. Tipo, não- Agora tens é que provar primeiro. agora, é como tirar a carta, mostra que és bom Exato. tecnicamente e que Depois podes conduzir com uma mão se quiseres. pô, é isso. Pronto, e chumbei. Só que na altura foi havia o rock and roll, e estava a faltar uma pessoa no rock and roll. E eu, como já era, toda a gente me conhecia de DJ, fui preencher essa barra, Ok. apesar de ter chumbado. E o João Alexandre, que é um grande amigo meu, que é um grande jornalista, está na TSF e tem feito grandes reportagens. Ok. O João Alexandre, que era da minha turma e passou, tinha uma crónica de 20 minutos no rock and roll, no meu rock and roll, e eu tinha chumbado. Juntaram-se aí os dois. Sim, e ele fazia 20 minutos, pronto, aquela coisa. Opa, pronto, e depois, passados uns tempos, fiz o cocktail mariachi, não sei o quê, depois o Afonso Rodrigues, a certa altura, agarrou num cocktail mariachi e levou-me a uma Assembleia Magna e para oficializar, olha, e vamos aceitar este rapaz como sócio, ele já está cá há 10 anos e cara. Mas mas depois na RUC tem sido sempre, tenho, tenho tentado manter o espírito da RUC vivo, mas eu era super amigo da filha do Zé Braga e do Zé Braga, e pronto, lá está, eu cresci na RUC. Eu lembro de irmos para a RUC beber copos como quem vinha para o Pinhal Amor. Estava o Lima a fazer programa e íamos todos tomar guedas. Posso dizer. Tá. E beber copos e o caralho para o corredor largado. E depois íamos para o académico, essas coisas. Ou seja, a RUC, e a RUC fazia mil festas, eram grandes festas, grandes concertos, sempre foi, continua a ser, uma dinamizadora. Exato, sim, completamente. A certa altura que, pronto, a certa altura, criei um programa chamada Se é velha ou Barales, ou no meu tempo, Tenho aqui essa nota. ou no meu tempo, os Galvão. bancos usavam botas da tropa. Era o nome do programa. Porque isto era inspirado num programa que havia, que era o Duas Seguidas, que era a quinta das 11 ao quintas seguidas,
Santa Clara, Poltergeist, Padroeira, dos Coitos e não sei o quê. E o nome foi inspirado nisso. Passados uns anos, fiz um programa também inspirado nesse e noutros programas, que ainda existe, ainda tanto, como eu não vivo em Coimbra, não dá para Sim. estar a gerir isso, que é o BBT Sun Rádio, que BBT é uma homenagem a Braga, Bruno e Terêncio. Ou seja, o Bruno Simões, Xangai, e os senhores, e o João Terêncio, que fazia parte dessa equipa do Rock and Roll, que foi de onde vieram os Sensible Soccer, os Xangai, sabe? Pronto, era um rapaz dessa altura que também morreu de e, pronto, e soava bem, BBT, é quase BBC, Sim. e era uma homenagem a eles. Depois o Sun Rádio era uma homenagem ao Braga, que é o Sun Ra, que ele adorava. E foi um programa que foi criado para todas as semanas é feito por um gajo diferente da rádio. E vale tudo, mas literalmente tudo. Eu já fiz discos com baleias a cantar do princípio ao fim, já estive a ler Aldous Huxley, já tudo o que tu possas imaginar. E é uma coisa, eu acho que é maravilhoso, pronto, para as pessoas que entram na rádio, para quem está na. Que é um bocado tudo o que tu não podes fazer nos outros programas. E é abrir-te. Tipo, podes falar sobre house, techno, podes fazer entrevistas, podes falar sobre cultura, podes falar sobre política, sobre jogos. Mas se tu quiseres discutir quais são as melhores bolachas de chocolate do Pingo Doce, Também podes. podes. Não, e houve gajos a fazerem coisas maravilhosas. Tipo, olha, se dizer que tem um conceito. O conceito de um gajo era um espelho. Então era do lado esquerdo era o programa da frente para trás, do lado direito era o programa de trás para a frente. Houve outra que agarrou em 8 segundos de um gajo a ressonar e pôs em loop durante 1 hora com reverbs e delays e o caralho. Mas eu acho maravilhoso dizer às pessoas pensa fora da caixa. E isso também vale. Explorar aqui. E que podes descobrir aí uma cena sónica incrível, Sim. sabes? Se calhar o teu caminho é por aí, não pelo convencional. Sim. E eu acho que Isso continuar a ver o programa e acho que foi das minhas melhores, entre aspas, criações de homenagem a manter um certo espírito rock Sim. vale tudo. nós agora também, olha, isto aprendi na RUC, que era quando eu ouvia também a RUC, nos anos 90, que alguém dizia, agora que o tempo urge, então agora que o tempo urge, nós temos aqui três questões, uma delas, no sentido disso que estás a dizer, dessa criatividade da música, e tu conheces tão bem a cena musical na cidade, epá, queríamos que, de forma breve, dentro do possível, qual é que é o estado atual e qual é a tua percepção para o futuro da música em Coimbra? É assim, a música acho que está boa, há boas bandas, há bons DJs, há boas novas gerações. Eu não sou aquele velho do Restelo do meu tempo é que era. É claro que havia um respirar diferente, obviamente, tal coisa, e aí capital do rock, opá, eu não quero saber disso. Olha, sempre me dizem capital do rock, eu digo, mas olha, a Cosa Nostra, ou o Afonso e o David, já faziam festas no Tem Mil Olhos, tipo, e, sei lá, os Animal Collective vieram aqui com uma carreira com um furgão antes de serem quem quer que fosse. Por isso, não me digam só que o Pedro Serra é o maior em todos os festivais rockabilis do mundo, a Rubiana faz mega produção e viva Las Vegas. Por isso, não é só o rock and roll, o punk, os Steady Boys, essas coisas. Os Velozes Hotel foram quem foram, sabe? E, ou seja, não é a nível de teatro, temos boas companhias de teatro, pessoas que já estiveram em Lisboa já voltaram para a escola da noite, para termos o teatral. Por isso, eu acho que não é. É muito melhor culturalmente do que cingir só isso no capital do Sim, rock. acho que e que foi e continua a ser. Agora, Coimbra tem um problema que eu costumo dizer que é o mesmo que Coimbra tem com os estudantes, a Lisboa e o Porto tem com os turistas, que é uma cidade que vive para os estudantes, não é? E assim como Lisboa e Porto vivem para o dinheiro fácil dos turistas. E eu acho que devia-se pensar, porque tu vives para os estudantes e estás na moda 3 meses e passar 3 meses chegou outro e tu já foste. Sabe? Eu vi o 5-5 num ano ter 4 gerências por causa disso. O 5-5
Já nem sei o que é E muitas outras casas. e já não sei o que é quantas coisas é que já viste na Sá da Bandeira a abrir e Exato, passado 3 isso é- meses. E investimentos de Exato. milhares de euros e coisas E assim. mudam de nome e a casa é a mesma e Já, muda de gerência. Para mim é as melhores coisas em Coimbra que houve, foi a certa altura havia as melhores a nível entre rentável e foi a Via Latina, a certa altura que era, à semana era para estudantes, à sexta, a sexta e o sábado era uma noite para o rock, outra para a eletrónica, ou então era uma pista em cima de uma coisa, sabe? Outra pista de outra. E agradavas as pessoas sempre. Os dois grupos, entre aspas, de Coimbra, e ao mesmo tempo, durante a semana fazias dinheiro com os estudantes. A seguir a isso, tiveste o Aquibase Tank, basta, que depois que eu faço, tinha o Odd também, tinhas exatamente a eletrónica e rock, Exato. e como tinhas o António Manuel a programar, tinhas, durante a semana conseguias ter uma boa coisa para estudantes, mas não exatamente para os estudantes do NB. Que é aquilo que eu costumo. Não é mais requintado, até, é mais aberto, é mais luz, é mais. Porque o que eu penso sempre é. Eu sei que não é igual, mas o Murphys não está a tentar fazer um bocado disso. Não sei, eu não estou ido. O Murphys, na verdade, consegue estar aberto quase a semana toda, com estudantada durante a semana toda, depois faz uns concertos nas bandas. Sim, Nas bandas, mas pronto, um isso- bocado de covers, eu sei, mas mesmo Mas assim, isso não mas é a mais mesma forçado, coisa. Eu comparo mais, até comparo ao feito conceito. Que, ou por exemplo, pronto, agora eu já fui à farmácia e não tem nada a ver com, farmácia não com o que eu estou a dizer. Porque o que eu digo é, opá, tens 20 mil estudantes, tipo, aponta para as 500 ovelhas negras, os punks, os emos, os LGBTs, os de esquerda, os Erasmus, não sei seja. Ok, não vais enriquecer nos primeiros 6 meses. Mas mas acho que há uma identidade. mas é isso, faltam conceitos. É isso. Lembra? Há uma, É o jornalista. por exemplo, sei lá, o Noites Longas é o que é e está sempre cheio, exatamente. Ok, é um conceito limitado, mas é o mesmo conceito há anos. exato, Fazer é dinheiro. isso. É isso. Não, mas musicalmente é É aquilo isso, e é é aquilo. isso, é Pronto, isso. acabou, também não quer ser mais do que aquilo. É verdade, é isso. Apostou no conceito, o conceito Não, é dado e aquilo é isso. São é as o que 500 é. ovelhas negras. É o que é. Mas funciona, não é? É tal coisa. Se verdade. tu abrires um bar, como havia em Paris, um bar igual ao Pinga Amor, chamado, a Paris havia um bar chamado Samgar. Era um bar, só passava Rolling Stones, tinha as carras todas dos Rolling Stones, e era a decoração só Rolling Stones. E estava sempre cheio. Não é? Eu fui lá beber copo de uma ou duas vezes, é um sítio onde me sentia bem. Sim. Se calhar não passava lá a vida, mas pronto, é isso que eu estou a dizer. Às vezes até pensa, sabe, o Quebra foi um bar que funcionou bastante tempo, era um bar de jazz. Sim, sim, sim. Aos fins de semana era uma coisa mais eclética e não sei quanto, mas também era boa eletrónica e não sei o quê. A taberna agora, a Taberna. cá, também já leva Sim. uns anos e se calhar também irá por aí, porque lá estás. São É- fiéis àquilo. Público fiel. É tu apostares no conceito e pensares, não vou ficar rico nos tempos, mas passados uns tempos vou ter fiéis. Sim. E depois lá está, quando passa, lá está o que tem, passa tipo o pessoal que entra aqui, os gajos que já estão cá um ano ou dois dizem, não, vamos discutir para aquele lado, e caralho, bem, depois vêm pessoas de fora, amigos, e já sabem quando passam um fim de semana aqui, é lá que vão. E é um bocado assim que os sítios se aguentam, não é? Porque hoje em dia, opá, eu não vivo em Coimbra, mas para mim, tenho muita pena que o Futuro fechou, porque era parecido, mas era diferente, do Pingamor. Tu já fechou. Temos o Pinga, as coisas mais interessantes é, a nível musical, temos o Pingamor, temos concertos no Salão Brasil, temos concertos no Teatrão e temos as matinés da Casa das Artes. E depois uns eventos aqui e ali esporádicos. A Fábrica, Sala 8, já falámos sobre Esse isso. é sala 8, aquele que é lá da Turulha. Na Candulha, Sala 8. E Mas sei lá, mesmo no Salão Brasil, eu pelo acredito- que eu percebi, vai agora para Elvas, não é? Pronto. mas eu acredito sempre no futuro, acredito sempre em novas gerações, reciclagens e fazer as coisas diferentes, não é? É o que eu digo, todos os anos entram 5 mil para aí. E os 5 mil tiverem 100 ou 200 Exato, diferentes, É isso, é verdade. é como a Rádio Universidade, por exemplo. Ok, à parte do Fausto, eu e o Ferreira, que também fazemos só as nossas coisinhas e não sei. Quem gera RUC são pessoas com 20 anos a menos que eu e estão a gerir muito bem. Sim. E eu não me quero meter nisso porque acho que as coisas têm que ser feitas sempre. É que deixar passar. Há que passar à nova geração a avançar, entre aspas. Exato. Vamos aqui então É isso. finalizar com a nossa questão. Temos aqui uma questão, na onda do que é que dizem os teus olhos, mas seriam clichê de caraças.
A questão é mais, tipo, eu estou aqui a perceber o meu arrepio aqui em Coimbra. É isso, é uma pergunta da nada porque eu não bebo cerveja. Exato, só Toda a gente essa responde exato, é isto, isto, pá, ainda Não, mas eu é verdade, eu nunca fui mas eu estou a cervejeiro na ver, vida. eu estou a ver, por exemplo, estás a beber um copo de vinho. O melhor fino que eu bebi até hoje foi em Fá. E não Sério? foi um vinho. Faz? E não foi um vinho, foi um Príncipe. Fizeram ali aquilo, estava gelado Então, e era e não vinhas queres de dizer todo aqui lado. uma casa na cidade de Coimbra para o melhor fino, nem que seja para fazer publicidade, pinga amor. Quem sabe? Não, eu vou dizer às pessoas. Então onde é que é o melhor copo de vinho branco que tu bebes na cidade? Não faço isso. Também não? Não, é aqui, é no Pinga Amor. Eles até têm um vinho chamado Pinga Amor. Ó, Impecável, vinho melhor da é casa, difícil. vinho da casa. É isso, pá, É isso. ficamos por aqui, só temos A melhor comida é em casa da minha mãe. Desculpa. Melhor Não, restaurante é é- a casa dos pais, claro. Exato. Depois podes ir ao Rafa. Aqui ao lado, já, É. exatamente. Não há boa de vez em quando. Epá, só te queríamos agradecer mais uma vez, epá, teres disponibilizado para falares connosco. Epá, e aqui neste curto Opa, espaço de tempo obrigado. que nós tivemos, na verdade Desculpem lá, não, estávamos todos cheios de Espero- coisas para fazer. espero que tenham altamente. gostado. E foi espectacular. pá, Cortem as coisas. Não vamos cortar Não, nada, altamente, é para manter nada, exatamente. correto. E obrigado. pá. Guardem ter a mensagem nenhuma. Está por aí. Claro. Muito obrigado, um grande abraço. E foi assim mais uma conversa informal, altamente descontraída, aqui com o DJ a Boy Named Sue. Sim, senhora. Deu para perceber um pouco aqui o histórico associado a esta referência aqui de Coimbra, e não só de Coimbra, aqui também do país. Aqui é interessante estar aqui à conversa com o Tiago, perceber um bocado a sua ligação aqui a Coimbra e também à cena musical. E também perceber aqui um pouco como é que foi a evolução dele desde estar à frente de uma banda para depois passar aqui para os pratos e estar a passar som. Exatamente. E aquilo, pelo menos a mim, o que me chamou a atenção, já o conhecíamos, obviamente, sabíamos de que é que se compunha a arte dele, mas acima de tudo é os vários géneros musicais que ele percorre, portanto, muito abrangente, faz da música uma festa, ele próprio fala disso, não é? De tentar puxar o público, ler o público e fazer daí a sua escolha musical e ir atravessando vários caminhos e vários géneros. E isso realmente acho que é o que se ressalva da entrevista, esse ser tão eclético na forma como busca fazer a melhor performance. Eu aqui só queria também dar aqui mais aqui uma chega, que mais uma vez não conseguimos que nos dissessem onde é que se vê o melhor filme da cidade. Eh, que já começa a ser aqui uma constante dos nossos episódios. E queria fazer também, passar aqui publicidade para estarem atentos ao próximo episódio, ou que será o último desta temporada, que vai ser dividida em duas. Nós depois podemos explicar isso um bocado melhor, mas pronto, a finalizar agora nas férias, finalizamos com um episódio 9, que só entrará em princípio daqui a 15 dias, aqui porque vai precisar aqui de mais edição técnica, digamos assim, e acho que vai ser uma bela surpresa para os nossos ouvintes estarem atentos e verem nas redes o que virá aí no último episódio, que é assim uma coisa surpreendente e diferente. Exato, já deixaste aqui o burburinho. Vamos então esperar para ver. Olha, mais uma vez, muito obrigado ao Pingo Amor e ao Vitor pela ciência do espaço. Um grande abraço e até breve. Até breve e muito obrigado.